Bom, então, boa noite a todos. Bem-vindos a mais um encontro do G7. Meu nome é Juliana, eu sou oncopediatra, coordenadora do grupo, e hoje nós estamos aqui com a doutora Adriana Siviero. A doutora Adriana é endocrinologista pediatra do TUCA e do GRAAC, doutora pela Unifesp e tem sua linha de pesquisa voltada para os efeitos tardios do tratamento oncológico na infância, dentro desse assunto da endocrinologia. E queria dizer que essa palestra nos foi muito indicada, né, pela doutora Gilda. Doutora Gilda ainda não está com a gente na reunião, pode ser que mais tarde ela consiga entrar, mas é a nossa referência, né, pioneira nesse assunto também, e que sempre nos ajuda, nos apoia, e está com a gente no G7 também desde o início, então também não podia perder a oportunidade de agradecer também a doutora Gilda. E, doutora Adriana, fica à vontade, quando quiser pode começar. Obrigada. Bom, boa noite a todos. Eu agradeço o convite, agradeço a Juliana, agradeço a doutora Gilda por me indicar para eu dar essa palestra. Como a Juliana falou, eu sou pediatra, sou endocrinologista de formação, endocrinologista pediátrica, né? E eu venho trabalhando nessa área de oncologia, né, dos efeitos tardios relacionados à doença, ao tratamento, já há alguns anos, né, desde praticamente 2003, lá no GRAAC, e depois também lá na TUCA, e como a gente tinha comentado, assim, informalmente antes de começar, né, a gravação, a gente, endocrinologista que está dentro do hospital oncológico, faz toda a diferença, né, a gente vivencia a doença, consegue conversar com maior facilidade aí com os oncologistas, recebe os pacientes de uma forma mais rápida, né? Então, eu acho que isso faz toda a diferença. E aí, o que eu trouxe para conversar um pouquinho com vocês hoje é sobre as sequelas endócrinas após radioterapia, como que eu faço essa investigação, tá? Eu gosto sempre de começar com esse slide, porque ele me dá uma visão, assim, muito ampla do que seria o efeito endócrino, né? E aí a gente fala de efeito endócrino do tratamento, né, da doença e seu tratamento. E ele nada mais é do que uma interação de uma série de fatores. Então, a gente tem fatores relacionados ao paciente, né, o que a gente chama de hospedeiro, fatores relacionados à doença e o seu tratamento, né, e o estilo de vida desse paciente, né? Então, a gente tem paciente, doença, tratamento, e a gente tem também o fator ambiental, aí atuando tudo em conjunto, determinando o desenvolvimento desses fatores endócrinos, né, desses efeitos endócrinos, das sequelas endócrinas. E aí, falando mais especificamente da radioterapia, a radioterapia é um tratamento importante, né, no combate aí, de uma série de tumores, e ela é aplicada em diversos sítios. E aí a gente vai perceber que, dependendo de onde ela é empregada, ela vai trazer uma repercussão aqui para nós do ponto de vista endócrino. Então, eu vou dividir basicamente essa aula focando nesses 4 sítios aqui principais, né, da radioterapia. Então, a gente teria, primeiro, a radioterapia aplicada na região cranial e crânioespinhal, e aí a gente tem como modelo desses pacientes, os pacientes que são tratados por tumores do sistema nervoso central. Depois, a radioterapia que é aplicada na região cervical, e aí eu tenho como modelo os pacientes que têm linfoma de Hodgkin, né, ou doença de Hodgkin, a radioterapia que é aplicada nas gônadas, então aqui a gente tem a radioterapia pélvica, aqui é direcionada à gônada de uma forma mais direta, né, e aí lembrar, por exemplo, dos sarcomas, e não podemos esquecer também dos transplantes, né, de célula-tronco hematopoéticas, e da TBI, que é a irradiação de corpo inteiro, que faz parte, aí um fator aí importante do condicionamento desses pacientes.
Eu vou falando, mas se vocês tiverem alguma coisa no chat, quiserem interrompendo, a gente pode também fazendo meio informal, ou se quiserem depois no final a gente fazer uma discussão, vocês fiquem à vontade, tá? Então, quando a gente olha aqui para os diversos órgãos e sistemas, a gente tem algumas alterações que são possíveis acontecer do ponto de vista endócrino, né? E aí, aqui, mais especificamente falando, quando a radioterapia é aplicada. Então, a gente pode ter, né, então, radioterapia aqui, região cranial, disfunção hipotalâmico-hipofisária, e aí aqui, além da deficiência de hormônio de crescimento, puberdade precoce e deficiência dos outros hormônios adenipofisários. Então, as gonadotrofinas, que são os hormônios que controlam a puberdade, deficiência de TSH e de ACTH, né? Lembrando que o TSH é o hormônio tireoestimulante, que controla a tireoide, e o ACTH é o hormônio adrenocorticotrófico, que controla a adrenal, né? Além dessas alterações hormonais, a gente pode ter obesidade, então ganho de peso, e também alterações metabólicas associadas ao ganho de peso, né? Síndrome metabólica ou fatores associados à síndrome metabólica. Quando a gente olha para as anormalidades tiroidianas que a gente pode ter secundário aí à radioterapia, então diria importante aqui o hipotiroidismo primário, né, por irradiação direta ou indireta da glândula tireoide, o hipertiroidismo, em algumas situações, e o câncer de tireoide. Quando a gente olha aqui para as gônadas, a gente tem que lembrar das diferenças que a gente tem anatômicas entre a gônada masculina e feminina, a gente vai discutir um pouquinho isso depois, né? Então, eu posso ter nas mulheres falência ovariana prematura e nos homens falência das células de Leydig, que são as células produtoras de testosterona, e ou infertilidade. Eu posso ter também doença óssea, então perda de massa óssea, raquitismo. Aqui, assim, podemos ter sim uma doença óssea associada à radioterapia, e anormalidades metabólicas associadas à irradiação, especificamente aqui da região abdominal, né, irradiação do pâncreas, e aí, além do ganho de peso, a resistência à insulina, o diabetes mellitus e outros fatores associados aí à síndrome metabólica, tá? Nós vamos focar basicamente em tudo que está descrito aqui nesse slide hoje, com exceção da doença óssea, tá? Que a doença óssea, ela merece, assim, uma aula específica para ela. Um conceito importante em relação ao efeito da radioterapia nesses pacientes é que essas sequelas endócrinas, após o efeito da radioterapia, elas são dose dependente e tempo dependentes, tá? Então, a gente vai discutir um pouquinho desses dois aspectos. A aplicação do que vocês chamam de fracionamento, né, da dose da radioterapia, ajuda muito em relação ao desenvolvimento desses fatores endócrinos, mas a gente vai ver que, apesar disso, diversas sequelas endócrinas, diversas deficiências hormonais ocorrem secundária à aplicação da radioterapia. Então, falando um pouquinho em relação à dose, se a gente olhar né, aqui progressivamente, desde doses mais baixas de radioterapia até doses mais elevadas de radioterapia, e aqui a gente está falando da radioterapia cranial, então, em doses abaixo de 30 grays, né, que é o que a gente aplicava antigamente para as leucemias, né, profilaxia de leucemia, né, e a gente sabe que hoje em dia vocês utilizam muito mais para tratamento, né, quando existe infiltração de sistema nervoso. Nessas doses abaixo de 30 grays, a gente já pode ter deficiência de hormônio de crescimento, tá? Em graus variados. Então, nessas condições aqui, eu posso ter um paciente que tem uma deficiência total de hormônio de crescimento, tá? Ou um paciente que tem uma deficiência que a gente chama de parcial, que é o que a gente chama também de deficiência neurosecretória. Então, é um paciente que até cresce razoavelmente, mas que na época da puberdade, ele vai fazer um estirão puberal mais pobre, tá? Então, é um paciente que também merece ser
bastante, assim, acompanhado bem de perto em relação ao seu crescimento. E nessas doses mais baixas aqui também, a gente pode ter um desencadeamento de puberdade precoce. Aqui, então, são em doses mais baixas de radioterapia e é num curto espaço de tempo. Então, assim, é imediatamente depois da aplicação da radioterapia, tá? Em doses mais altas, que são as doses que a gente usa para tumores de sistema nervoso central, além da deficiência de GH, nós vamos ter deficiência dos outros setores adenipofisários. Então, das gonadotrofinas, que a gente lembra que comandam lá as gônadas, né? Então, testículo e ovário. A deficiência de TSH, que é o hormônio que controla a tireoide, é o tireoestimulante, e a CTH, que é o hormônio adrenocorticotrófico que controla a adrenal, né? E aí, quando a gente olha aqui, a gente tem um aspecto morfológico da hipófise, né? Por que a deficiência de GH é a mais importante para a gente relacionada à aplicação da radioterapia cranial? Porque quando a gente olha a morfologia aqui da hipófise, em termos de número, os somatotrófos, que são as células que produzem o hormônio de crescimento, elas são as células mais populosas, tá? E elas estão concentradas aqui bem na frente, ó. Tá? Então, na hora que eu aplico a radioterapia na hipófise, né, no crânio, ou diretamente aí na região de face, e aí que você tenha de alguma forma, irradiação da hipófise, são as células que mais sofrem. Tá? E aí a gente vai ver que tem uma sequência também dos outros hormônios que vão acontecer de acordo com o tempo de evolução. Então, a gente falou de dose, a gente vai falar um pouquinho do tempo, tá? Como eu falei para vocês, deficiência de GH é, assim, de longe a mais importante para nós, quando a gente considera a radioterapia cranial. Mas a gente pode ter, com o tempo, aparecimento de outras deficiências hormonais. E aí, em geral, a gente tem, depois de deficiência de GH, a deficiência das gonadotrofinas, a deficiência do TSH, e, assim, mais raramente, a deficiência de ACTH, tá? A gente praticamente não considera a deficiência de ACTH como uma deficiência possível após radioterapia, porque é bastante raro, tá? Mas GH, gonadotrofinas e TSH é possível você evidenciar aí após o tratamento de radioterapia cranial. E aí, juntando, né, as duas coisas, dose e tempo, né, efeito de radioterapia. Então, à medida em que eu tenho doses progressivamente maiores de radioterapia, aqui na região hipotalâmica hipofisária, o que eu vou ter de aparecimento de deficiências hormonais? Então, em relação ao hormônio de crescimento, GH, com doses progressivamente maiores, então doses, por exemplo, acima de 30, você vai ter, com certeza, deficiência de GH em até 5 anos, tá? Nas gonadotrofinas, lembrar que eu falei, em doses menores, né, com um curto espaço de tempo, eu posso ter desenvolvimento de puberdade precoce. É como se a radioterapia estimulasse essa hipófise, tá? E aí você tem liberação de gonadotrofinas e instalação de puberdade precoce. O que é mais frequente em meninas, tá? Do que em meninos, mas pode. Adriana, acho que ficou muda. Alguém desativou meu som, agora eu ativei. Ah, Tá pronto. ouvindo? Sim, pode Pronto, tá. continuar. Então, assim, em doses menores e imediatamente, né, um curto espaço de tempo após a radioterapia, você pode ter o desenvolvimento de puberdade precoce. E a longo prazo, deficiência de gonadotrofinas em doses mais elevadas, tá? Da mesma forma, o mesmo raciocínio serve também para deficiência de TSH. É possível você ter o que a gente chama de hipotiroidismo central, tá? Em doses elevadas, num tempo de espaço maior. E a deficiência de ACTH é possível, mas é bastante raro, tá? E, em geral, quando ela aparece, ela está associada às outras deficiências hormonais que eu acabei de mencionar. Opa, peraí. Bom, então, o que a gente vai discutir a partir de agora
eu vou focar naqueles principais sítios da aplicação da radioterapia, e aí, para cada sítio, nós vamos discutir quem são os pacientes de risco para desenvolvimento das sequelas endócrinas, né? Então, que paciente que eu tenho que me preocupar lá no ambulatório de encaminhar para o endocrinologista, ou que nós, endocrinologistas, temos que ficar de olho para possível desenvolvimento de sequela endócrina. E aí, como é que eu faço esse acompanhamento prático no ambulatório e a investigação hormonal? Bom, para cada sítio, são 4 sítios que eu vou mostrar. Para cada sítio, eu vou começar com um caso clínico pequeno, só para a gente ilustrar, e aí a gente vai pontuar os principais aspectos para a gente atentar em cada sítio aqui de radioterapia. Então, o primeiro caso é um menino de 10 anos que foi tratado por um meduloblastoma e está fora de terapia há 4 anos. Ele foi tratado com a terapia padrão, cirurgia, quimioterapia e a radioterapia crânioespinhal na dose total de 54 grays. Do ponto de vista antropométrico, ele tinha um peso de 27 quilos, uma estatura de 1,23 m. Essa estatura, ela estava abaixo, né, de menos 2 desvios padrão da média, então ele tinha uma baixa estatura. E quando eu olho a estatura-alvo, que é o potencial genético, essa estatura-alvo, e aqui a gente utiliza a estatura de pai e mãe para fazer esse cálculo, né? Como ele é um menino, eu vou pegar a estatura do pai, corrigir a mãe e fazer uma média. Então, o alvo familiar dele era 1,67,5, o que dava menos 1,3 desvios padrão, tá? Ele era um menino, do ponto de vista de puberdade, com ausência de sinais puberais, ele era pré-púbere e vinha apresentando uma velocidade de crescimento de 2,5 centímetros ao ano. Só para a gente ter uma noção, nessa idade, né, 10 anos, sem puberdade, eu esperaria pelo menos 4 centímetros no ano, tá? De 4 a 6 seria o ideal para esse menino. Então, além de eu ter uma baixa estatura, eu tenho uma baixa velocidade de crescimento, né? Então, ele tinha 10 anos, com uma idade óssea de 10 anos. Opa, peraí, só um pouquinho. A avaliação do eixo tiroidiano dele mostrava-se normal, tá? Ele tinha um TSH um pouquinho elevado, mas com T4 livre normal. Então, nessas condições, ele foi só acompanhado, até porque ele é um meduloblastoma, ele tem tireoide irradiada, a gente precisa acompanhar a tireoide desse paciente. E a avaliação do eixo EGH e IGF-1, que é o eixo em que eu tenho, né, o hormônio de crescimento e o seu fator de crescimento relacionado à insulina, que é o IGF-1, eu tinha uma diminuição do fator de crescimento e no teste de estímulo ou liberação de hormônio de crescimento, eu tinha uma ausência de resposta, tá? Com hipoglicemia. Então, o que isso significa para a gente? Ele fez hipoglicemia, que é o estímulo para a liberação do hormônio de crescimento nesse tipo de teste, mas ele não teve liberação de GH, tá? A gente esperaria aqui um pico de pelo menos 5, ele teve 2,3. Então, tanto o fator de crescimento quanto a secreção do GH estavam alteradas. Esse menino foi tratado com hormônio de crescimento recombinante humano, dos 10 aos 18 anos, então veja que ele recebeu 8 anos de hormônio de crescimento, tá? Então, se a gente olhar aqui na curva ao lado, ele começa a tomar GH aqui, e ele tem, assim, um resgate da velocidade de crescimento, porém, vejam que não é um resgate, a gente que está acostumado a ver deficiente hormonal clássico, né, é um paciente que na hora que você dá hormônio de crescimento, ele faz um U, um J, que é um catch-up, né, um crescimento de recuperação. Então, esse menino recupera, mas ele tem uma recuperação parcial, tá? Aos 12 anos, ele entra em puberdade espontaneamente, porque acontece assim com o medulo, né? Eu falo que o bom nos pacientes é quando a gente consegue comandar a puberdade, aqui a puberdade vem na idade certa, mas vem com uma estatura pequena, então isso complica a nossa vida, muitas vezes a gente tem que fazer alguma coisa para bloquear essa puberdade, não pela idade cronológica, porque tem idade para entrar em puberdade, mas a estatura é ruim, então, muitas vezes você tem que fazer alguma coisa, mas isso também é bastante controverso, né? Porque tratar a puberdade nem sempre resulta numa melhora do prognóstico de estatura.
Mas esse menino ele foi bloqueado, ele recebeu inibidor de aromatase, que é uma outra medicação que a gente pode usar também para tentar diminuir a progressão da idade óssea e melhorar, né, aumentar o tempo de crescimento. Mas mesmo assim, ele finaliza com 1,61 m, tá? Mantendo aquele, né, desvio padrão abaixo da média, e se a gente lembrar da estatura-alvo dele, ele ficou abaixo do alvo familiar, tá? Tinha uma estatura sentado abaixo do padrão para sexo e idade, e além dessa questão estatura, ele desenvolve uma questão de ganho de peso, uma adiposidade abdominal e também uma questão metabólica, evolui com dislipidemia, tá? Não é para desanimar vocês, mas essa é a realidade, tá? Então, assim, alguns pontos são importantes da gente olhar aqui nesse paciente, né? Então, assim, é importante sempre a gente discutir riscos e benefícios da reposição de hormônio de crescimento. Eu não acho que a gente visualiza que esse menino resgatou, porém não resgatou dentro do alvo, mas eu não sei como teria sido se ele não tivesse sido tratado, talvez muito pior, talvez ele tivesse ficado muito menor, né? Então, existe sim um risco nessa reposição, mas a gente tem que olhar alguns aspectos importantes. Existem sim benefícios, né, nessa reposição, mas a gente tem que olhar alguns aspectos importantes relacionados a risco de recorrência da doença, risco de segunda neoplasia, e por isso que é importante a gente estar junto com vocês discutindo esses casos, né? O padrão de resposta, então, esse é um padrão de resposta típico de quem recebe radiação na coluna. A gente tem uma restrição de crescimento na coluna, tá? Especialmente na época da puberdade. Então, o estirão puberal é mais pobre, apesar do tratamento com hormônio de crescimento. Essa questão relacionada à puberdade, tratar ou não tratar a puberdade, é um ponto controverso para nós, né? E o tratamento durante o período de crescimento é importante, né? E discute-se, inclusive, reposição de hormônio de crescimento nesses pacientes na fase do que a gente chama de transição para o adulto jovem, né? Porque existem alguns benefícios do ponto de vista metabólico que são importantes e também de aquisição de massa óssea. Então, é um outro aspecto que a gente tem que valorizar nesses pacientes que recebem, né, GH na infância para crescimento e a sua manutenção na vida né, adulto jovem e até na vida adulta, eventualmente. Bom, então, retomando um pouquinho, os pacientes que recebem radioterapia cranial e crânioespinhal, pacientes que são de risco para esse tipo de emprego de radioterapia. Pacientes então, os tumores cerebrais, a gente mostrou o meduloblastoma, acho que para nós, do ponto de vista crescimento, é sempre um paciente modelo. Os pacientes que tratam carcinoma de rinofaringe, que recebem radiação aqui, né, na face, e aí isso escapa lá para a hipófise, retinoblastoma da mesma forma, e as leucemias, né, antigamente de uma forma profilática e mais recentemente de uma forma terapêutica, mas que recebem radiação também cranial. E aí, como é que eu faço essa investigação? Então, eu vou ter que olhar o crescimento e vou ter que olhar a puberdade desses pacientes. Então, são pacientes que têm, além do déficit de crescimento, da baixa estatura, que a gente olha lá nas curvas padrão, né, para sexo e idade, uma diminuição da velocidade de crescimento, que a gente vai olhar também em curvas específicas. E aí a gente vai olhar esses dois aspectos em relação ao alvo familiar, ao potencial genético desse paciente. É importante nos pacientes que recebem radioterapia espinhal, nós fazermos essas medidas da estatura sentado e do comprimento das pernas, porque eles têm um encurtamento do tronco, e isso fica bastante visível na hora que a gente trata com hormônio de crescimento, tá? Existe uma restrição do crescimento da coluna nesses pacientes. Atentar para sinais puberais, então, muitas vezes esses pacientes, eles desenvolvem adiposidade abdominal, isso
às vezes dificulta a avaliação dos sinais puberais no sexo feminino, por exemplo, né? Será a mama? Será que é lipomastia? E no menino, o volume do testículo também, às vezes, é prejudicada a sua avaliação, porque são pacientes que recebem, muitas vezes, drogas antracíclicas, né? E aí, drogas alquilantes, e aí isso limita o crescimento do volume do testículo, tá? Então, muitas vezes a gente tem que lançar a mão das dosagens hormonais para poder avaliar se o paciente se encontra ou não em puberdade, né? E não valorizar só o tamanho do volume do testículo. E a puberdade, muitas vezes, ela ajuda de uma certa forma, porque são pacientes que às vezes não estão crescendo, entram em puberdade, eles passam a crescer. Aí a gente fica contente, fala, olha que legal, ele está crescendo, mas ele está crescendo porque ele entrou em puberdade, né? Então, muitas vezes a gente acaba entendendo essa recuperação como uma puberdade que a gente não diagnosticou. E lembrar que esses meninos, quando entram na puberdade, né, o estirão puberal deles muitas vezes é pobre, tá? Por conta, principalmente aqueles que receberam radiação na coluna. E aí os exames que a gente vai olhar são a idade óssea, né? Então é a maturação óssea, a função tiroidiana, os testes de hormônio de crescimento e os fatores de crescimento, e aí tem toda uma crítica relacionada à interpretação desses exames, tá? Muitas vezes são pacientes que a gente vê que, do ponto de vista clínico, não estão crescendo, mas a hora que a gente olha teste e IGF são normais, isso não implica que o paciente não possa ser tratado e não vá se beneficiar, tá? E a questão do reteste, pacientes que receberam GH na infância e que podem vir a se beneficiar de GH na fase de transição, por conta da questão metabólica e massa óssea. E aí, além dessa questão crescimento e puberdade, existe também a questão metabólica. Então, se a gente lembrar, a hora que eu irradio a cabeça, o hipotálamo é um órgão que controla, né, tanto distribuição de gordura quanto apetite. Então, eu posso ter alterações de ganho de peso e metabólicas secundárias à aplicação da radioterapia na região cranial. E aí eu vou olhar história familiar, a alimentação desse paciente, a atividade física, eu vou calcular o índice de massa corpórea, vou fazer a avaliação da cintura, da circunferência abdominal e vou medir a pressão arterial. Então, vou olhar todos os fatores que estão relacionados à síndrome metabólica. E, do ponto de vista hormonal, glicose, insulina, o OMA, que é um índice que calcula a resistência à insulina, e também os lipídios. A gente vai voltar depois um pouquinho nessa questão metabólica mais lá adiante. Bom, então, a gente finalizou crânio e crânio espinhal, eu vou passar para o segundo caso, que é de uma menina de 15 anos, que foi tratada por um linfoma Hodgkin cervical, e também mediastino, está fora de terapia há 5 anos, recebeu quimioterapia do protocolo específico para o tratamento da doença dela e radioterapia manto de 21 grays, né? Então, a radioterapia manto, ela pega aqui a região cervical. Na evolução do acompanhamento ambulatorial, ela evoluiu com o aumento do TSH, então aqui a gente caracteriza um hipotireoidismo, né? Ela foi tratada com levotiroxina, e no ultrassom de tireoide, mostrou um nódulo hipoecóico no terço inferior do lobo tireoidiano direito, não era um nódulo tão grande, mas com o acompanhamento desse nódulo, ele apresentou um aumento progressivo, e aos 20 anos de idade foi indicada a punção aspirativa por agulha fina desse nódulo, ele era suspeito, foi indicada a tireoidectomia e que confirmou um carcinoma papilífero de tireoide. Tá? Então, também essa aqui é uma evolução típica de um paciente aí tratado por linfoma Hodgkin. E aí a gente tem 2 aspectos importantes aqui. O hipotireoidismo primário, né? Então, ele é comum quando a gente recebe radioterapia que envolve cabeça, pescoço ou o tórax superior, que são essas irradiações manto ou mini-manto, né? O tempo de aparecimento do hipotireoidismo é bastante variável, ele pode aparecer até 20 anos depois da aplicação da radioterapia, então é um paciente que a gente tem que ficar olhando, assim, de rotina no ambulatório, tá?
inversamente relacionado à idade do paciente e diretamente relacionado à dose de radiação na glândula e o tempo que decorre após a radioterapia. Então, a gente sabe que doses muito altas é como se a gente queimasse todo o tecido tiroidiano, né? E aí a gente acaba vendo tanto o hipotiroidismo quanto o câncer de tireoide, mas nessas doses intermediárias, que são as doses que vocês utilizam aí para tratamento, especialmente aí de linfoma Hodgkin, né? O mesmo raciocínio serve para o câncer de tireoide, tá? Ele também é entendido como uma sequela da radioterapia, né? E ele também acaba sendo considerado uma segunda neoplasia, né? Se a gente for olhar a incidência das segundas neoplasias, ele tem uma porcentagem aqui bastante significativa, né, de ocorrência. Então, assim, lembrar da importância dessas duas entidades no acompanhamento desses pacientes que recebem radiação cervical. E aí quando a gente olha a tireoide é uma glândula extremamente radiosensível. Então, assim, vejam que com doses pequenas ela já sofre e o tempo que isso, né, pode decorrer para você ter alguma manifestação. Então, assim, os pacientes de risco, linfomas, carcinoma de rinofaringe, radioterapia espinhal. Então, assim, não esquecer que os pacientes que recebem radioterapia espinhal, por exemplo, meduloblastomas, têm uma irradiação indireta da glândula tireoide, né? E os pacientes que recebem TBI, que é a irradiação de corpo inteiro, também recebem, né, irradiação na tireoide. Então, todos esses eu preciso olhar com muito cuidado para a tireoide. A tireoide, ela é importante dentro da avaliação do crescimento, tá? Então, sempre que a gente vai avaliar crescimento, a gente tem que ter avaliação do eixo tiroidiano. É feita a palpação em toda a consulta, e nós fazemos também a avaliação dos hormônios tiroidianos, pelo menos semestral, em alguns pacientes anual, e avaliação de imagem, tá? Essa questão da avaliação de imagem para pesquisa de nódulos tiroidianos é controversa. Nós temos facilidade de fazer, a gente tem um serviço de radiologia dentro lá do GRAC, então a gente acaba fazendo de rotina, eu faço pelo menos anual, tá, nesses pacientes. Mas alguns grupos defendem que esses exames de imagem sejam realizados só nos pacientes em que existe nódulo palpável, e que se esse nódulo for um nódulo maligno, ele vai crescer. Então, se ele não for um nódulo palpável, em algum momento ele vai ser palpável, e aí você pode indicar, então, o ultrassom e a punção aspirativa guiada pelo ultrassom, tá? Bom, então, de tireoide relacionado à radiação cervical é isso, vamos passar para a gônada, tá? A gônada, eu posso ter, então, efeito da radioterapia na pelve, né, diretamente na gônada. Quando eu irradinho a espinha, também eu tenho lesão gonadal, ou na TBI. Então, são todas situações em que eu teria irradiação direta ou indireta da gônada, tá? E isso vai resultar em falência hormonal e ou infertilidade. E aí a gente vai dividir em gônada masculina e feminina, porque existem diferenças estruturais e morfológicas nessas gônadas, e vocês vão ver que, do ponto de vista hormonal, existe um comportamento diferente, tá? Então, deixa eu passar aqui para a próxima. Então, vou mostrar só um caso relacionado ao sexo masculino para a gente ilustrar um pouquinho esse comportamento do efeito da radioterapia na gônada do menino. Então, é um adolescente de 18 anos que tratou um sarcoma de Ewing no ilíaco direito, está fora de terapia há 5 anos, ele recebeu o protocolo dos tumores da família Ewing, e além dessas drogas que a gente sabe que são sabidamente gonadotóxicas, ele recebeu também radioterapia de pelve na dose de 25 grays. Esse menino, apesar do tratamento e da radioterapia, evoluiu espontaneamente a sua puberdade. Na avaliação, do ponto de vista clínico, ele tinha uma puberdade finalizada, ele era um Tanner 5, e a palpação, os testículos bilateralmente tinham 10 cc's ou 10 ml. Então, esse número é importante da gente guardar, que a gente vai ver que é um ponto importante para a gente suspeitar de algumas alterações.
Quando a gente avalia as gonadotrofinas, que são o hormônio luteinizante e o folículo estimulante, ele tinha um LH dentro do normal, porém um aumento do FSH, tá? E uma testosterona total dentro de um valor normal para sexo, para idade, né? Então, assim, quando a gente olha a gônada masculina, a gônada, ela é uma gônada que a gente fala compartimentada, tá? Então, eu tenho bem divididos compartimento produtor hormonal, que é Leydig, então a gente, né, para lembrar, LH, luteinizante, Leydig, LL, né, produção de testosterona, FSH, que é folículo estimulante, células de Sertoli, responsáveis pela espermatogênese, então seria a parte germinativa. Então, eu tenho bem separado isso na gônada masculina, porção produtora de testosterona, porção germinativa, tá? E aí, a gente sabe que Leydig é muito mais resistente à ação de qualquer tipo de tratamento, seja droga, seja radioterapia. Já Sertoli, né, sofre muito mais a ação do tratamento. Então, daí a gente vai ver algumas particularidades na evolução puberal desses pacientes do sexo masculino. Então, quem que é o paciente de alto risco para desenvolver falência de células de Leydig, que daí seria uma falência hormonal, né, uma deficiência de produção de testosterona ou infertilidade? Então, o paciente que recebe radioterapia no testículo, lembrar que Sertoli, né, sofre muito mais efeito de radioterapia, então uma dose pequena já vai causar uma lesão germinativa, mas que pode ser reversível em doses menores. Para que eu tenha lesão de Leydig, que é a produção de testosterona, eu preciso de uma dose maior, que seria a dose que é aplicada, por exemplo, na recaída testicular da leucemia. E aí, em termos de droga, a gente tem, né, uma situação em que eu possa ter lesão de Leydig, e aqui, quanto menor o paciente, pior é o risco para a gente desenvolver essas deficiências hormonais, tá? De uma forma geral, no sexo masculino, sempre existe um sinergismo, né? Um efeito combinado de droga e radioterapia para ocorrência tanto da falência da produção hormonal, quanto da infertilidade. Lembrando que a infertilidade é sempre mais frequente por um padrão de comportamento das células de Sertoli. Então, como é que eu vou fazer a avaliação desse paciente, né? Eu vou ver como é que ele se comporta do ponto de vista de evolução puberal. Então, se a gente lembrar aquele nosso menino, ele teve uma evolução puberal espontânea, né? Ele tinha uma produção de testosterona dentro do normal. E aí eu vou avaliar outras situações do ponto de vista clínico, libido, né? Avaliar queixas de impotência. Eu vou fazer a classificação do estadiamento puberal de acordo com Tanner. Vou avaliar a presença de ginecomastia, fazer um exame do genital, como é que é padrão de pilificação, o tamanho do pênis e avaliar o volume testicular. Tá? Se eu tiver um testículo maior ou igual a 15 ml, isso é muito pouco indicativo de perda germinativa, tá? Então, do ponto de vista clínico, o exame do testículo é muito importante, tá? E aí, como é que eu faço o acompanhamento desse paciente? Então, a partir dos 13, 14 anos, eu vou fazer a avaliação das células de Leydig, com a dosagem de LH e testosterona total, e da parte germinativa, células de Sertoli, com FSH e inibina B. Lembrar que muitos acabam desenvolvendo a puberdade espontaneamente, então, muitas vezes você não precisa fazer reposição de testosterona para esses pacientes e nem induzir a puberdade, porém, eles acabam evoluindo com perda germinativa. E aí, o que indica para a gente perda germinativa do ponto de vista do laboratório, né? Um FSH acima de 11,5 e uma inibina B menor que 31, é muito indicativo de azoospermia. Mas lembrar que a gente só consegue confirmar isso, essa questão relacionada à fertilidade, com o padrão ouro, que é o espermograma, né? Em geral,
ele é realizado se o paciente assim desejar, né? Porque do ponto de vista clínico, isso não tem nenhuma implicação, diferente da deficiência hormonal, em que eu preciso atuar, fazer a reposição, e isso teria implicação do ponto de vista clínico, com perda de massa óssea, alteração metabólica, né? Aqui, em geral, a indicação de realizar o espermograma é muito mais se o paciente tivesse desejo, e em geral, quando o paciente tem desejo de fertilidade, né, de avaliar essa fertilidade, em geral, quando existe também uma parceira relacionada. E aí, vamos falar um pouquinho do sexo feminino, também para a gente discutir alguns aspectos relacionados à gônada feminina. Aqui a gente traz uma adolescente de 17 anos que teve uma leucemia linfoblástica aguda pré-B alto risco, com Filadélfia positivo, que foi diagnosticada aos 12 anos, foi tratada com protocolo alemão, BFM 2002, foi uma má respondedora, acabou evoluindo, né, sendo indicado transplante de células tronco hematopoéticas, não aparentado, aos 14. O condicionamento, ela recebeu a TBI, além das outras drogas para condicionamento, e na hora que a gente recebe essa paciente no ambulatório, para avaliação da sua puberdade, ela já tinha, olha, um LH e um FSH elevadíssimos, padrão de menopausa, né? E essa paciente, ela, na realidade, ela não desenvolveu puberdade espontaneamente, essa puberdade precisou ser induzida, e ela precisou receber terapia de reposição hormonal também na vida, aí, né, como uma adolescente, e provavelmente na vida de adulto jovem e adulta. Então, diferente da gônada masculina, a gônada feminina, ela é uma gônada em que eu tenho duas camadas, que é teca e granulosa, que são conectadas, tá? Tanto que a gente fala da teoria das duas camadas, né? Elas dependem muito uma da outra, tá? Para a produção hormonal. E aí, na hora que eu tenho qualquer lesão nessa gônada, então seja droga, seja radioterapia, eu tenho uma perda da gônada como um todo, né? Eu não tenho preservação de uma ou outra porção, eu perco a gônada. Tanto que no sexo feminino a gente fala em falência ovariana, né? Falência gonadal, porque a gônada vai como um todo. E aí, os pacientes de risco para falência gonadal, aqui no sexo feminino, então aqui o ovário ele sofre muito mais efeito de radioterapia, né? Então, assim, qualquer dose acaba sendo muito lesiva para o ovário de uma forma geral. E diferente do sexo masculino, em que quanto menor, pior, aqui quanto mais velha, pior. Especialmente se eu tiver uma menina em puberdade, né? E aí eu for irradiar essa gônada e ela for tomar quimioterapia gonadotóxica. Então, é como se a gônada estivesse trabalhando muito e ela fosse mais suscetível a qualquer agravo, né? E aí a gente tem também a questão do sinergismo aí, né, da radioterapia com a droga, como a gente tem para o sexo masculino. Então, da mesma forma que para os meninos, a gente tem toda essa avaliação, né? A gente vai avaliar como é que é a evolução puberal dessas meninas, lembrando que muitas eu preciso fazer a indução da puberdade, diferente lá dos meninos, queixas de irregularidade menstrual, amenorreia, eu vou fazer o estadiamento puberal dessa menina, fazer o exame das mamas e do genital e da pilificação, e do ponto de vista hormonal, a partir de 11, 12 anos, avaliação das gonadotrofinas e do estrógeno, tá? Pode ser de uma forma direta ou mais especificamente de uma forma indireta, né? Avaliando volume uterino pelo ultrassom. Meninas que têm aumento de FSH, né? Podem ovular, então são meninas que têm que ser orientadas quanto a um possível risco de gravidez. E a reposição hormonal nessas pacientes vai depender muito da idade, né? Mas também da estatura e da idade óssea. E também serve o mesmo raciocínio em relação à fertilidade aqui, como a gente comentou para os meninos. Eu acho que era isso. Esse é o meu último slide, eu gosto de trazer ele de novo para a gente tentar ter essa ideia global aqui dos efeitos endócrinos, né? Então, assim, essa interação de paciente, doença, ambiente,
tratamento. Eu acho que, assim, nós, como endocrinologistas, temos que ter essa visão muito geral. Então, vocês veem que eu falo de tratamento, eu falo de doença, mas eu falo de estatura-alvo, eu falo de potencial genético, eu vejo como esse paciente nasceu, eu vejo como é que ele come, como é que ele dorme, se ele faz exercício. Então, assim, essa interação é extremamente importante aqui para a gente, tá? E aí, eu só quero... esse daqui é o nosso livro, tá? Que, assim, demorou para sair, mas se Deus quiser vai sair lá no Congresso do GRAAC, que é um livro que a gente fez, eu fiz em parceria com a professora Ângela, que, assim, é um pouco da nossa experiência no acompanhamento desses pacientes. E vocês veem que eu gosto tanto desse slide, que ele faz parte da nossa capa aqui, né? Que eu acho que é essa visão global do paciente. E aí, aqui, só agradecer a nossa equipe lá do GRAAC, né, tanto aos oncologistas que trabalham com a gente, e eu falo que acreditam, né, no nosso trabalho, a professora Ângela, que é a chefe de equipe, e tem os nossos assistentes residentes e pós-graduandos, que estão dia a dia lá no segmento desses pacientes junto com a gente, e ao pessoal, né, da oncologia lá da Tuca Santa Marcelina, onde eu trabalho também há bastante tempo. Assim, a gente agradece o cuidado, né, a atenção e aí a confiança mesmo aqui no trabalho da gente, tá? E eu fico à disposição, se vocês tiverem... Eu tentei ser o mais, mais fácil, a gente sabe que endócrino não é muito fácil, tem muito hormônio, tem muito eixo, mas aí se vocês ficaram com alguma dúvida relacionada ao que eu falei, eu fico à disposição aqui. Muito obrigada, Adriana. Não, foi ótimo, excelente. Eu acho que essa correlação com a clínica que você fez deixou realmente muito mais fácil de entender, de relacionar os efeitos com a questão da radiação. Adorei a relação que você fez entre Leidig, LH e FSH e Sertoli, muito, muito bom. Acho que é a primeira que eu vejo assim, sabe, que eu acho que ficou fácil de todo mundo entender. Realmente essa é uma dúvida que eu vejo que todos têm no dia a dia, que vira e mexe vão lá atrás, né, da doutora Gilda para saber, para perguntar. Então, eu acho que não é diferente lá, né, no GRAAC, no Tuca e em outros momentos. Antes da gente falar mais um pouquinho aqui, eu acho que eu quero abrir para perguntas, para comentários. Quem não tiver com o microfone pode escrever no chat. Agora eu saí do compartilhamento, eu estou vendo o chat aqui. Então, tem muitos agradecimentos, muitos elogios. Doutora Ângela também está presente. Muito obrigada, doutora. E alguém tem alguma pergunta? Falou que quem me ensinou tudo de endócrino foi a doutora Ângela, que me colocou lá no GRAAC. Não, mas veja, vocês estão com a aluna superando o mestre, entendeu? Então, gente, eu tenho só uma colocação que eu acho que a Adriana não fez, mas é importante, que é o fato que a gente às vezes é chamado depois que tudo já foi feito, entendeu? Então, para o endocrinologista avaliar as sequelas, é muito importante a gente ser chamado antes, né? Que nem o ACTH, né? Às vezes não dá para a gente saber se a criança tem insuficiência adrenal porque alguém de ACTH, porque alguém deu corticoide em algum momento, entendeu? E aí fica aquela briga, tira, não tira, tira, não tira, entendeu? Então, isso dificulta bastante, né, Adriana? Quantas vezes você não é chamada lá com um quadro que já foi todo mexido, né? Não é? Sim, não, com certeza. E aí a gente está lá dentro, isso às vezes facilita, mas às vezes o paciente chega na urgência e às vezes não dá tempo, né? A gente percebe isso em alguns pacientes, mas com certeza. A gente vivencia isso muito nos transplantes, né? Porque o transplante, o paciente tratou a doença de base, recebeu o tratamento, depois ele condicionou, quer dizer, né? É um paciente que é mais difícil, você tem muito fator pré, durante e pós-transplante, né? Transplante também merece uma aula só para transplante, né? Uhum. Alguém está perguntando aqui em relação à segurança para reposição de GH, tá? Aí colocou em 24 meses. Isso é algo, assim, bastante controverso, né? E nessa hora você está junto com o oncologista discutindo, é muito importante. Então, depende de uma série de coisas. Vai depender da doença de base,
né? Principalmente do tratamento. Em geral, a gente estabelece como pelo menos 1 ano, tá? Fora de terapia. Mas vai depender da doença. Por exemplo, um meduloblastoma e um meduloblastoma que recidivou, eu preciso conversar com o oncologista. Talvez seja um paciente que eu espere um pouquinho mais. Tá? Antigamente a gente esperava 5, né? Depois veio 24, e agora a gente fala em pelo menos 1 ano, né? Agora, tem pacientes, por exemplo, crâniofaringioma, que eu não preciso esperar esse tempo, tá? O crâniofaringioma eu posso tratar até imediatamente depois que ele for operado. A gente acaba esperando um tempo até né, para ele se habituar com a doença, com o tratamento dos outros déficits, mas não é um paciente que a gente tenha que respeitar. E aí isso vai depender muito da doença em si, tá? E da conversa que você tem, e aí nessa hora que a gente tem que pesar riscos e benefícios, né? Risco, né? Os riscos de recaída da doença, de segundas neoplasias, né? E que isso está muito mais relacionado, pode estar, né? Muito mais relacionado. A gente sabe que todo paciente que teve um primeiro câncer é candidato a uma segunda neoplasia, e esses pacientes que recebem radioterapia também têm uma chance maior, né? Então, assim, a gente não consegue ter o real efeito, assim, o real efeito do papel do GH, né? O papel do GH nisso tudo fica diluído, né? Em radioterapia, doença de base. Então, assim, é muito difícil estabelecer o papel real do GH nessas condições, tá? Mas eu diria para você que, assim, pelo menos 12 meses. O problema é que, às vezes, você tem um paciente que não dá para esperar isso, né? Paciente que está em puberdade, às vezes tem uma idade óssea avançada, já é muito velho. Então, assim, nessa hora a gente tem que discutir com o oncologista, tá? E isso é muito importante, tá? A gente respeita muito isso, discutir com o oncologista, discutir com a família, né? Colocar os prós e contras. A senhora quer falar mais alguma coisa relacionada a GH? A Torângela escreveu muito sobre segurança de uso de GH. Que isso é uma coisa que incomoda, né, também a gente, né? Então, teoricamente, não existe possibilidade de, pelo menos pelos estudos, de recidivar em alguns tumores, tipo meduloblastoma, que é aqui, mas que foi que a Adriana abordou bastante. Mas a questão, para mim, é se o paciente recidivar a doença e ele estiver tomando GH, é muito difícil provar que não foi o GH, né? A gente sabe que não foi, mas para a família é sempre uma questão que a gente levanta. Ó, a doença pode recidivar, não quer dizer que foi o GH, né? E dependendo da idade da criança, dá para esperar um pouco mais de tempo, né? Mas se é uma criança que já está perto da idade de puberdade, é difícil esperar muito, né? Crâniofaringioma a gente está esperando muito pouco atualmente, né? E agora também depende, né? Tem criança que teve um tumor, tipo, não sei, um rabdomio, que ficou com sequela hormonal. Recidivou esse tumor, fez transplante, recidivou, desculpe, é uma pessoa que a gente não vai tratar, né, Adriana? A gente é bem cauteloso, né? Porque eu falo assim, quem caneta lá a receita é a gente, né? Então, a gente só faz de acordo com os oncologistas, é a palavra final, porém, a gente tem medo de alguns casos, não é? Porque a gente não sabe se não vai ter recidiva, não é? Dá muito medo, e assim, a responsabilidade é muito grande, né? O problema maior para nós é o segundo tumor. Recidiva não é um problema. O segundo tumor é um problema, mas não é nem pelo GH. Tem coisas que não se sabe. E ele é uma realidade, né? Então, pode acontecer. E a gente não tem como prever isso, né? Tá? Então, é isso. Doutora Ângela, tem a Eleci Oliveira está mandando um abraço para a senhora. Do Eu vi. Obrigada, Eleci. Olha só, hein, Eleci. Nossa, que delícia, tudo bem? Um tempo bom, né? Um tempo muito legal que a gente teve lá. Bom saber de você, viu? Um abração. Esses encontros são bons por isso também, né? Não é? Pois é, nossa. Doutora Ângela, só voltando um pouquinho naquilo que a senhora falou, eu acho que isso é uma coisa que o G7 está tentando, assim, é a tecla que a gente bate toda vez, né? De dizer que a gente tem como fazer alguma coisa antes, né?
Então, independente, eu estava conversando aqui com a Adriana um pouquinho antes de começar a aula, claro que o endócrino, né, dentro do serviço, ele faz uma diferença muito grande. Mas se a gente tem para onde encaminhar, para com quem discutir, né? Hoje em dia é fácil discutir, mesmo que não tenha o profissional do meu lado, né? Então, eu acho que é isso que a gente precisa incentivar, de que as pessoas busquem, de que a gente vá atrás, porque é possível a gente fazer diferença para esse paciente antes, né? Antes dele se tornar um fora de terapia, antes disso ser um efeito tardio, antes da gente fazer a terapia oncológica. Então, eu acho que esse segmento, essa avaliação, ela precisa acontecer na hora zero, né? Seja com a endócrino, seja com a cardio, seja com o pneu, eu acho que é isso que a gente tem falado em todos os nossos encontros, né? E o outro lado disso também, que é quando o paciente sai da onco, né, e vai para o mundo e chega num profissional que nunca ouviu falar disso, porque não está junto com a oncologia. Então, a gente também precisa incentivar esses profissionais nesse cuidado, entenderem que isso existe, que é preciso cuidado, né? Então, só para reforçar isso que a senhora também já falou, e que eu acho que é o lema do G7, nesses encontros todos, né? Muito obrigada. Tem mais gente falando aqui no chat, espera aí. Acho que alguém está perguntando da reposição de estrógeno em paciente com falência ovariana e histórico de trombose. Então, esse é um paciente que merece, nessa situação, a gente prioriza a via transdérmica, tá? Porque você teria menos efeito relacionado à trombose. Você não tem um padrão de reposição diferenciado para sobreviventes de câncer. A gente usa o protocolo que a gente usa, por exemplo, para síndrome de Turner, que acaba sendo uma falência ovariana, né, um hipogonadismo hipergonadotrófico, tá? Mas nos pacientes que tiveram tratamento por câncer e tem histórico de trombose, a gente prioriza a via transdérmica, porque ela é menos, você teria menos chance de trombose por essa via, tá? Então, seria isso, mais que a gente poderia fazer, né? Tá, mas assim, a gente é uma paciente que a gente olha, a gente vai, discute com a hemato, né? E assim, às vezes é uma paciente que tem clínica, né? Tá com fogacho, tá tendo, né? Do ponto de vista metabólico, tá péssima, tá com perda de massa óssea, então assim, você precisa, né? Estrogenizar. E aí a gente acaba priorizando essa via. Você tem apresentações agora estão voltando novamente, de PETs, né, de estrógeno, e de estrógeno com progesterona, tá, também. Então, assim, isso facilita. O difícil é você induzir puberdade nessa menina, com PET, né, porque você teria que cortar, né, fazer aumento progressivo de dose, aí é mais complicado, mas a manutenção é mais tranquila, tá? Mais alguma pergunta, mais algum comentário? Uma pergunta da Comunicação de Sabrine. fertilidade. Isso, como seria a comunicação de fertilidade com as famílias? Então, eu acho que isso a gente peca, né? Não é? E aí acaba sobrando para a gente, vem para o ambulatório e aí, assim, a gente vê aqueles resultados que vocês viram lá e a gente acaba tendo que, né, comunicar. Então, acho que isso é um ponto bastante falho ainda, tá? A gente teve uma tentativa uns tempos atrás de se formar um grupo de fertilidade lá no GRAAC, né? Até com essa ideia de você comunicar às pacientes, né? É porque, assim, às vezes é uma criança, né? Uma criança tão pequena e, assim, a família está tão preocupada em tratar a doença e ninguém pensa muito, né? Em relação à fertilidade. E as estratégias para preservação em criança pequena, pré-púber, é muito limitado ainda, né? Então, nos pré-púberes, nos pós-púberes, né? Nos púberes e pós-púberes, melhor, mas no pré-púber ainda é muito limitado, né? Então,
Alguém está perguntando aqui, a questão da alteração da fertilidade não está incluída nos TCLEs, termos de consentimento? Não sei, está? Em geral, sim, mas eu acho que é o que você está dizendo, né? Eu acho que é um momento muito crítico É. para essa família, às vezes realmente a criança que ainda é muito pequena, e mesmo que a gente tenha um termo, por exemplo, né, existe o termo, sim, com certeza, e a gente fala disso no momento do primeiro atendimento, mas eu acho que é uma avalanche de informações e isso acaba que vem à tona mais Isso. depois, lá na frente, né, quando É. passa toda aquela situação. E E acho que isso é ninguém muito quer complicado. atrasar o início É do muito tratamento, complicado. né? Eu acho É que muito ninguém Mãozão, quer atrasar. E Ô, doutora, deve ser feito antes. pessoalmente, doutora a Adriana, minha desculpa. experiência é a seguinte: vocês podem falar, mas ninguém capta. Porque a maioria dos pacientes que a gente atende, vou falar até a nível de consultório, tá? Até filho de médico, assim, quando você vai falar, parece uma coisa assim, nossa, eu não sabia, entendeu? É uma negação disso, porque a pessoa está brigando pela vida, né? Então, se ela ouve, ela nega isso, entendeu? E aí, quando eles vêm com a gente e não há mais possibilidade, é difícil, viu? É bem difícil. Inclusive, hoje em dia é difícil até com as meninas, né? E tem mães que querem tirar. Outro dia eu vi uma mãe que perguntou se ela podia tirar o óvulo dela, entendeu? Que ela queria guardar, mas a lei não permite, entendeu? Ela tentou tirar óvulos dela para poder guardar para a filha um dia poder usar. Mas a lei não está permitindo, então tudo bem, né? Tá? Mas é uma coisa bem interessante isso, né? Eu acho que é assim mesmo, não adianta forçar isso, né? E outra coisa, né, doutora, a gente ainda não tem no Brasil meios de fazer isso de uma forma que seja acessível para a maioria dos pacientes, né? Em geral, são pacientes que vêm pelo SUS, que têm o atendimento via SUS, que não tem condição financeira de manter, por exemplo, né, um banco, né? E tudo isso vira uma complicação naquele momento em que a decisão de começar a tratar agora ou amanhã faz muita diferença, né? Então, eu acho que é toda uma... É tudo muito complexo nesse momento inicial, né? Com Acho que a Eu certeza. Fabi posso está dar um querendo relato? falar. Eu trabalho nessa área, né, assim, como pesquisadora, fiz um mestrado nessa área sobre a comunicação, principalmente em relação às preocupações, né, dos sobreviventes do câncer infanto-juvenil. Só que eu também tenho um relato que eu sou uma sobrevivente. E eu recebi essa informação do endocrinologista, não foi do meu oncologista. Então, eu queria compartilhar, via a sua palestra, né, falando sobre os efeitos tardios. E, assim, depois do que... É igual a doutora falou, não tem o que fazer. Eu estava já com a menopausa precoce, né? E aí, isso, assim, por mais que a gente, né, tenha sobrevivência, por mais que a gente não pense nisso no momento do tratamento, principalmente por ser criança, por exemplo, no momento do tratamento, meus pais não pensavam nisso, só pensavam na minha sobrevivência. E isso eu encontrei também como resultado de pesquisa no meu mestrado, né? Aquela questão, né? A fertilidade fica à deriva da questão de sobreviver, né? Isso é mais importante. Só que isso traz repercussões para a nossa qualidade de vida, principalmente no relacionamento, né? Principalmente pensando a longo prazo. Então, assim, eu achei muito interessante, doutora, porque me lembrou não só a questão da pesquisa, mas também como paciente, né? Que eu recebi essa informação de um endocrinologista. E a informação foi dessa forma. Mãe é quem cuida. Então, ele começou a falar dessa forma. Então, eu acho assim que é uma temática, é uma dor do sobrevivente que a gente precisa começar a falar sobre isso, né? Principalmente para o adolescente, né? Porque as diretrizes trazem da importância de falar isso com o adolescente, né? O adolescente em idade reprodutiva. Então, isso aí, assim, mexeu muito comigo, a sua aula, né? Principalmente que me recordou o tratamento e dessa importância aí da gente conversar sobre isso. Mas veja bem, eu acho que o problema é explicar para as pessoas como que elas têm que falar isso, entendeu?
Porque chegar e dizer mãe é quem... Desculpe, é uma coisa que, assim, você deve falar quando for perguntado. E outra coisa, eu não, orientei várias pacientes minhas que quando você está no relacionamento, ter tido câncer não é um assunto de conversa, entendeu? O assunto de conversa é outro, isso não é uma identificação, eu chamo assim, eu tive câncer. Esquece, né? Você vai falar nisso o dia que fertilidade for uma questão, entendeu? Porque ninguém entra no relacionamento para ter filho, né? Entendeu? É que quando você não pode, isso adquire um papel extremamente importante. Então, teria que ser feito um trabalho com todo mundo que lida com esses pacientes para poder ter um discurso melhor, né? Porque é muito agressivo alguém chegar para você e dizer, olha, mãe é quem cuida. A gente sabe isso, mas tem um momento certo para falar isso, entendeu? E a adolescência, eu não sei se é o melhor momento assim para fechar essa questão, entendeu? Você tem que fazer bem e o gato subiu no telhado, né? Certo? Sim. Mas, assim, opinião. doutora Ângela, esse dia chega, viu? Essa questão de falar sobre fertilidade. Por mais que Claro. a gente não entre no relacionamento, né, pensando nisso, a gente tem muito essa questão de ser mãe, não todos, né? Mas, assim, é uma coisa, assim, minha, né? Eu sempre procuro ser neutra em relação ao que eu tive, né? Ao câncer, a todo o meu tratamento, como aconteceu, a forma como que aconteceu comigo, por uma questão de pesquisa também. E aí a gente estou até, assim, num dilema com a minha orientadora. Eu queria pesquisar pensando na tríade, né? Do profissional de saúde, do sobrevivente, do adolescente com câncer e também dos pais. Pensar essa comunicação para essa população, né? A gente entender onde que está, não seria a falha, mas onde que pode melhorar, né? Então, isso é uma possibilidade, mas eu agradeço por esse momento de discussão, viu? Obrigada, doutora Adriana, doutora Ângela, doutora Juliana. Fabrini, obrigada pela sua participação, pelo seu depoimento. Eu acho que isso é muito importante, com certeza. Mais alguma pergunta? Mais alguma dúvida? Bom, então eu agradeço mais uma vez, Adriana, por ter aceito o nosso convite e por participar do G7 junto com a gente, porque eu acho que é unindo forças mesmo que a gente vai conseguir, que vai chegar lá. Peraí, que tem mais uma última aqui, ó. Citei o TCLE, porque a admissão existe uma abordagem multidisciplinar e questões inicialmente consideradas secundárias acabam sendo levantadas, se não pelos médicos, pelo pessoal da psicologia e outros. Sim, com certeza. E serve de estímulo e lembrança, com certeza, é isso mesmo. Muito obrigada, então, mais uma vez, pela participação de todos também, por estarem aqui até esse horário, e eu aguardo vocês no próximo encontro também. E doutora Adriana está convidadíssima para outras palestras e outros encontros. Muito obrigada. Eu agradeço, acho que a discussão foi bem rica e a gente fica à disposição aqui, tanto eu, doutora Ângela, também tem aulas excelentes, a gente fica à disposição aqui. A gente não consegue acompanhar muita discussão lá do grupo, porque sempre tem muita discussão. É muita coisa, muita lá, gente, né? O mais importante são esses momentos, assim, né? Obrigada, viu? Obrigada Boa a você. noite a todos. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau.